Olá, estamos iniciando o programa Dimensão Espírita neste sábado, contando com a presença ilustre do nosso amigo Juliano Cruzeta. O Juliano é do Centro Espírita Libertação de Orleans. E sempre também que a gente precisa contar com a presença dele, ele vem correndo, chega cedo, a gente conversa aqui. Um dia a gente vai transmitir ao vivo as nossas conversas antes do programa, porque são tão boas quanto aquelas que ocorrem durante o programa. Tudo bem, Juliano? Como é que estão as coisas? Bom dia, Giba, bom dia, Maurício. É um prazer estar com vocês aqui. A gente tenta, nessa hora que a gente tem aqui, passar um pouquinho do estudo que a gente faz da doutrina espírita, mas lembrando que são sempre reflexões nossas a respeito do que a doutrina nos traz. Então é bom que as pessoas que nos acompanham, que depois veem através da internet, possam também refletir e ir no original, onde a gente cita as fontes, para poder também fazer a sua reflexão. Isso é importante, né? Essa observação que você está fazendo, Juliano. Mas vamos falar um pouquinho de outras coisas aqui antes de iniciarmos o programa, né? Primeiro a gente vai informar a vocês que nós estaremos viajando, eu e o Edson, junto com o Coral Espírita, para Uberaba agora, no feriadão. Então, se vocês verem, podem assistir o programa durante a semana que vem, vem um local diferente, um cenário diferente, não estranhem, porque nós estaremos transmitindo lá de Uberaba. É o que nós vamos tentar fazer um programa lá. Nós vamos acompanhado de muitos espíritos, palestrantes. Talvez até consigamos catar algum por lá, né, para conversar, mas a gente vai fazer sim o programa, a nossa ideia de fazer o programa lá. Nós vamos a Uberaba e Sacramento, na Terra dos Livros, nós vamos para lá, então um desses lugares de algum desses lugares a gente vai transmitir. Tem que ser na hora do almoço. Né? Quem sabe consigo fazer uma live lá da casa do Chico, né? Sim, não, além... Esse é o programa Dimensão Espírita. O Dimensão Espírita é esse formato aqui de entrevista. Mas, além disso, o Coral Espírita vai fazer as transmissões ao vivo, dentro do site do Coral Espírita mesmo. O Coral Espírita tem uma página. Tem uma página, né? E nessa página nós vamos fazer as transmissões. Lá na casa do Chico, a gente vai tentar fazer o máximo possível de transmissões, porque elas ficam gravadas. Ficam registradas para sempre. E quando a gente precisar, está lá a gravação. Esse é o assunto. Segundo, o Juliano, ele faz um trabalho importante na União Regional Espírita, que é a organização do estudo minucioso do Evangelho. Eu estou falando isso porque hoje tem uma etapa desse estudo. Eu gostaria que ele explicasse um pouquinho como é que funciona esse estudo minucioso do Evangelho. Então, é uma proposta da Nonauri, junto com a FEC, né, com a Federação Espírita Catarinense, também da Federação Espírita Brasileira, e a gente tem usado ou tentado, né, pelo menos, seguir o formato do estudo minucioso do Evangelho lá de Minas Gerais. Começou lá com o seu Honório Abreu e tantos outros que foram os precursores desse tipo de estudo, onde pega passagens do Novo Testamento com abordagens do Emmanuel. A gente pesquisa em Emmanuel, pesquisa no Humberto de Campos, pesquisa também no Evangelho segundo o Espiritismo, claro, e em obras espíritas. O estudo ele é baseado todo no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. A gente está com 2 anos agora de grupo, reunimos uma vez por mês e estamos agora no capítulo 5, hoje vai ser estudado o Sermão do Monte. Então é um estudo um tanto lento, porém produtivo. O objetivo desse estudo é retirar o espírito da letra, trazer a mensagem de Jesus para os dias atuais, focando na nossa reforma íntima e vendo a sublimidade que tem essa mensagem de Jesus, porque muitas vezes a gente não entende, né? E o próprio relato, por exemplo, o Walter Ney esteve aqui, fez um programa conosco, sobre o batismo de Jesus. O próprio
relato do batismo de Jesus nos provoca tantas reflexões, tantos ensinamentos, que a gente fica até espantado. Puxa, está tudo isso aí? Está tudo isso escrito aí? É interessante. Então, lá as 2 meses que eu começo, 2 meses, né? Você fazendo Chico Xavier lá em Criciúma. Bom, como vocês sabem, sempre o nosso convidado é que traz a temática para nós abordarmos no programa. E o Juliano trouxe um tema interessante. Aliás, todos os temas são interessantes, né? O Espiritismo nos dá essa luz que ilumina todos os temas. E o tema que o Espiritismo hoje vai iluminar é culpa. A culpa. Vamos começar do começo. O que é culpa, Juliano? Então, segundo o Alberto Almeida, psiquiatra espírita, ele no programa Transição Planetária, ele vai dizer que a culpa ela é um mecanismo que vem de encontro a nós sempre que nós burlamos, infringimos as leis divinas. Então, toda vez que a gente infringe uma lei divina, nós somos acometidos com a culpa. No nosso dia a dia, a gente pode dizer que a culpa ela vem de encontro a nós quando a gente deixa de fazer algo que deveria ter feito, por exemplo, um ente querido que a gente poderia ter ajudado, que poderia ter dito que o amava e hoje ele já não se encontra mais encarnado, ou alguma coisa que a gente fez e, como diz a Joana de Ângeles, até em alguns momentos de inconsciência mesmo, de não saber o que estava fazendo, ou de uma coisa muito rápida que aconteceu, e a gente acaba fazendo algo, dizendo algo a alguém, num momento talvez de ânimos à flor da pele, discussões, acaba cometendo algum ato em desfavor de outro e a gente depois... A consciência nos pega isso, então a gente tem esse sentimento de culpa. Né? E aí remete para aquela famosinha palavra que a gente traz há muito tempo no nosso inconsciente, né? Que foi gravado lá, que se chama pecado. Né? Pecado, verdade. Mas o que é pecado? Assim, para o Espiritismo, o que é pecado? Então, nós temos uma base geralmente católica, eu falo por mim, né? Então, eu venho da Igreja Católica, onde a palavra pecado sempre foi uma palavra muito forte, relacionada a algo que não tem perdão, alguma coisa que é muito errada. Então, a gente geralmente associa a palavra culpa com a palavra pecado e fica com aquela sensação de que não tem mais o que fazer, que é uma coisa que não tem mais reparação. Mas se a gente for na origem da palavra, e tal qual Jesus a entendia, a palavra pecado significa errar o alvo, ou acertar o alvo, pisar em falso. Então a gente imagina aquele alvo pintado de vermelho na parede, onde a gente vai treinar um arco e flecha, por exemplo. Nas primeiras vezes que vamos atirar a flecha no alvo, nós não vamos acertar. É óbvio, porque nós não estamos treinados e para nem isso. Todas as vezes a gente vai acertar. E nem todas as vezes, é lógico. Depois de um certo tempo, com trabalhando maior, a gente acaba acertando nesse alvo. Então acaba não errando mais. O pecado seria isso. É quando tu erra o alvo. Então, para o Espiritismo, o sentido é o seguinte: o erro faz parte do processo de evolução. Exatamente. Ninguém aprende a transitar nas leis divinas, porque é esse o objetivo do nosso progresso, né, individual. A gente vai transitando e vai aprendendo com a lei. Mas a gente faz parte do nosso processo de evolução o erro. Eu até gosto de citar, Juliano, o seguinte: você imagina que você vai aprender uma conta de matemática muito difícil. Você erra 499 vezes. E na 500 você acerta. Tudo bem, acertou. Aquelas 499 vezes que você errou, teve importância ou não teve importância? Teve um processo. Porque eu não chegaria a 500 sem passar pelos 499 também. O problema é que a gente, ao invés de focar no resultado final e vai somando essas vivências, trazendo essas bagagens, a gente foca nas 499 vezes que errou, fica se culpando por isso, remoendo isso, trazendo remorso, e aí isso não é produtivo. A gente vai ver que a Joana Gênesis vai falar isso. Né?
Mas é interessante, Giba, que tu falou, porque na questão 132 do Livro dos Espíritos, a gente vai ter o seguinte. Ó, para quem não conhece, esse é o Livro dos Espíritos, é o livro que trouxe a doutrina espírita. Aqui tem 1019 questões, com perguntas e respostas dos espíritos às perguntas de Kardec. A 132, vamos lá. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, por que a gente está reencarnado? Por que nós reencarnamos tantas vezes, em tantos lugares, em condições diferentes, enfim? E aí a espiritualidade responde, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, ou seja, impõe a nós, espíritos, a fim de nós chegarmos à perfeição. Isso é importante porque o nosso destino final, como espírito, é a perfeição espiritual, né? Então eles dizem, para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E aí está o acertar e errar o alvo. Sim, é interessante, eu sempre gosto desta questão, porque ela tem uma palavra ali muito importante, que é o impõe. Né? Deus impõe a encarnação. Ele não pergunta para nós se a gente quer. Porque se ele perguntasse, é capaz de a gente dizer, não dá uma aliviada. Eu me lembro daquele livro Memórias de um Suicida, um livro espetacular, em que o espírito Camilo Castelo Branco fica se amarrando no mundo espiritual, os outros todos reencarnam e voltam, né? E ele fica lá. Daqui a pouco ele diz, meu filho, está na hora de tu voltar, né? Mas, Gilberto, Juliano, se a gente for ler quanto bem, eu estava aqui pensando na palavra impõe, porque a palavra impõe é uma palavra forte e meio que foge um pouquinho do livre-arbítrio, né, que Deus nos dá. Mas se a gente pegar a palavra impõe e colocar, olha aqui eu estou tentando mudar o livro dos espíritos, né, botar assim, lei de progresso, ela já fica com amenizado. Mas na verdade os espíritos falam direto, né, impõe porque pela lei do progresso... Para quê? Qual é o objetivo? Chegar à perfeição, gente. Perfeito. Então, assim, é que, como o Camilo Castelo, a gente também é vadio na nossa caminhada. E a palavra é essa mesmo, a gente é vadio, a gente fica se escorando, fica baixando a cabeça e... Uma comparação boa é que você pode fazer com um aluno da escola. Sim. Né? Então, naquela fase que a gente foi criança, tinha dia que a gente não queria ir para a escola, estava frio, a gente não estava com vontade, mas os pais nos impunham. Vai na marra, e se não foi, eles levavam. Que bom, tá? Aí que bom que foi assim. Por que eles faziam isso? Para o nosso bem. Né? É fazer o certo. O que é um verdadeiro líder? O verdadeiro líder é aquele que faz a coisa certa, não a vontade da gente. Esse é escravo. Aquele que faz o que a pessoa quer é um escravo. Aquilo que faz o que é necessário é um líder. É diferente. E os pais nos conduziam, nos lideravam, nos indicavam o verdadeiro caminho. E Deus é que sabe mais do que nós mesmos, né? Com certeza. Ele diz, meu filho, tu tens que passar por isso. Ah, mas não dá para dar uma aliviada? Não dá. Não dá porque a lei é para frente, é progresso. E aí, fazendo essa analogia, né, Giba, nós como crianças espirituais, vai para a escola. Porque o adulto, ele sabe o que é melhor para a criança. E vamos colocar agora Deus como sendo esse adulto, né, numa metáfora. É Ele que sabe o que é melhor para nós, então por isso que Ele impõe. É um determinismo, não tem não querer, né? Não querer. E depois ele ainda tem que passar pelas vicissitudes. Tá? Nessa questão, duas coisas importantes. Primeiro, essa imposição para o objetivo da perfeição. Segundo, para sofrer as vicissitudes. Quer dizer, nós temos as vicissitudes da vida, as coisas que vão vir, os acontecimentos da vida, que vão vir, que nós vamos atrair, ou que elas vão vir, são para quê? Para nós nos aperfeiçoarmos. Porque se você não for para a escola, não fizer a prova, não fazer o teste, você não vai aprender. E nós só vamos aprender, nós vamos evoluir a partir do momento que nós passamos pelas vicissitudes. E ele não põe para... Não existe a expressão para alguns, né? Não. É para todos. Então não pensemos nós que nós somos... Deus tocou a nossa cabecinha e nós somos privilegiados de não passarmos pelas dores da caminhada. Né? Todo mundo vai passar pelas dores da caminhada, sejam elas de qual matiz, mas teremos dores em virtude das vicissitudes que teremos que enfrentar, né? Antes dessa questão 132, tem uma anterior, que por acaso eu fui abrir de manhã e ver, que é a questão 115, que Kardec pergunta
se uns espíritos foram criados bons e outros maus? Sim. Por quê? É uma pergunta interessante, porque ué, mas tem gente boa, tem gente má. Então eles foram criados já maus, foram criados bons? Essa é uma pergunta É uma interessantíssima. pergunta muito interessante, né? Muito interessante. Aí os espíritos respondem o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e os fazer chegar progressivamente à perfeição. Veja o que diz lá. Pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Então, ele criou todos simples e ignorantes. Aí o Kardec pergunta assim: mas então, pelo que tu está dizendo, seriam como crianças que só vão adquirindo os conhecimentos aos poucos. Exatamente, a comparação está boa. A diferença é que quando chega adulto, chega o adulto. E o espírito sempre evolui, continuamente. E aí também, complementando, na questão 133, com essa questão de ser criados simples e ignorantes, o Kardec faz a questão assim: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Aqui a gente já tem um pré-entendimento do livre-arbítrio, porque é o espírito que escolhe se ele pega o caminho bom ou ruim, mas vamos dizer que o espírito sempre seguiu o caminho do bem. Ele tem necessidade de reencarnar? E aí a espiritualidade: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, se a gente juntar a questão 132 e a 133 mais a 115, a gente vai entender que as vicissitudes da vida, ou seja, errar ou acertar o alvo em todas as situações, faz parte da vida, e que a gente foi criado sem esses saberes, porque ignorante é no sentido de não saber, de não ter conhecimento. Às vezes a gente usa essa expressão, é um ignorante. Não sabendo nem o que significa, né? Porque ignorante é nesse sentido, de não saber. Então, quando eu tenho 15 anos e estou começando a aprender a dirigir, talvez um pouquinho mais, eu sou ignorante no volante, porque eu não tenho conhecimento de dirigir. Depois, com uma experiência, eu vou sabendo, então eu não dou mais aquelas encostadinhas no carro, já sei sair para vir até Criciúma, até Içara, enfim. São coisas que fazem parte da vida, né? E as vicissitudes a gente pode entender como sucesso, fracasso, doenças, ir para a escola, enfim, isso faz parte da vida, né? Então, veja como a gente vai se trabalhando e com o entendimento da doutrina espírita, a gente vai tendo a consciência de que faz parte da vida os erros. É normal errar, né? E aí tem na questão 634 uma questão bem interessante, porque o Kardec pergunta assim: por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Ou a gente até... Eu acho interessante essa pergunta aí, porque... Deus não podia ter criado a gente então perfeito? Já pronto, né? Para precisar passar por tanta coisa. Porque às vezes dá vontade assim no espírito deles responder, dá uma resposta bem daquelas, mas eles são bonzinhos na resposta, né? São bonzinhos. E aí vem a citação daquela questão que tu falou, Gil. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes, que está lá na 115. Tá certo. Deus deixa que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Agora vem o interessante da questão, que eu achei, pelo menos. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então, imaginemos que não existissem montanhas. A gente não saberia o que é o esforço da subida, ou o que é descer, aquele travamento que a gente tem quando vai descer, o cuidado para não cair, e da mesma forma as rochas. Então, se não existissem corpos duros, a gente não saberia o que é a massa do corpo duro e o que é... Enfim, olha a importância daquela imagem do paraíso, lá Adão e Eva, né? Uma coisa simbólica. Qual é a imagem disso? Você está lá num local que você não precisa trabalhar para comer, está tudo ali a comida, você
Você não faz, não precisa fazer nada. Né? Tá Porque tá tudo na mão. Tá tudo na mão. Aí de repente, não, peraí, você vai ter que ganhar o seu pão com o suor do teu rosto, vai trabalhar, te vira. Olha a mudança de procedimento. Não, e aí olha a simbologia. O Deus se queima, né? Né? Se a gente olhar na personalidade, como é escrita essa narrativa, ela é escrita com uma personalidade muito humana, né? Ele se queima, não, parei, agora que tu errou, agora tu vai ter que trabalhar. O pai falando pro filho, né? Agora que tu errou, tu vai ter que trabalhar. Chega de moleza dentro de casa. As coisas não vêm fácil, né? E o Haroldo fala que é bem interessante, ele diz assim, se não existisse esses percalços, se Deus tivesse nos criado perfeitos, onde é que estaria a palavra vitória? Conquista? Nós não saberíamos o que é conquistar, porque já teríamos ganhado tudo de mão beijada, né? E realmente podemos pensar, a gente só dá valor nas coisas quando são conquistas nossas, porque quando é ganhado tudo de muito fácil, geralmente a gente não dá valor. Não dá valor e está criando um problema muito sério na criançada de hoje. Isso os psicólogos estão alertando, as pessoas que entendem do assunto, porque muitas crianças estão recebendo tudo aquilo que pedem. E aí quando eles chegam na escola, que ganham um não de alguma situação, o menininho que a namoradinha que ele queria não dá bola para ele, acabam até cometendo suicídio porque não está preparado para enfrentar a realidade da vida, que é as vicissitudes. As vicissitudes fazem parte da nossa vida. Fazem parte. O não é importante na nossa vida. Aquilo que a gente não consegue é importante, porque, como tu falou, porque quando a gente consegue, opa, é uma vitória minha, eu conquistei isso. Né? Deus sabe direitinho o que ele faz. Exatamente. E é uma questão interessante que tu falou, porque quando a gente está subindo, além de a gente ter o esforço da subida, nós estamos exercitando os músculos também. Então, quando um pai diz um não para um filho, ele está buscando exercitar no filho a resignação, o aprendizado de não ter tudo o que ele quer, porque a vida é assim. Aí, se a gente não aprende em casa, a vida ensina depois de uma maneira mais dura. O Gilberto lembrou das derrotas que a gente, como pai, muitas vezes tenta, muitas vezes até no afã de cuidar, né, dos filhos, a gente os envolve, né, evitando as derrotas dele, né. Só que o não talvez seja o primeiro exercício de derrota do filho, né, quando ele te pede alguma coisa e tu diz não. Ele foi derrotado na pedida, na demanda dele. E nós, como pais, muitas vezes colocamos a mão na cabeça para cuidar. E aí digo, muitas vezes, eu digo que muitas vezes não, na maioria das vezes é a nossa boa intenção agindo para cuidar. E a gente tira ele da batalha e o resguarda, mas o mundo ele é implacável. Uma hora ele vai pegar ele aqui do cestinho do cuidado e vai levar lá. E aí ele não tem esse confronto com esses percalços. E aí a gente já sabe o que acontece, né? Os filhos rebeldes, os filhos depressivos e assim vai também. Faz parte da lei passar pelas vicissitudes. É aí que nós aprendemos. Vamos mudar e a culpa, né? Então, até agora a gente vem trabalhando essa ideia de culpa, tentando passar para as pessoas e para o nosso estudo, para o nosso íntimo também, que a culpa faz parte porque as vicissitudes fazem parte da vida. Então a gente precisa das vicissitudes para ganhar bagagem. Mas entendendo o que é a culpa e entendendo primeiramente que todos nós erramos e que isso é normal, a palavra culpa, a etimologia dela vem do latim negligência, descuido, um dano, até um crime talvez. E no dicionário, culpa significa responsabilidade por dano, por mal, um desastre que eu causei a outrem. Aí a Joana de Ângeles vai trabalhar muito bem essa questão da culpa no livro Os Pantanais da Alma. Ela vai dizer assim: parte do legítimo desenvolvimento do indivíduo é o reconhecimento adequado da culpa. Lembrando da questão 132, que a gente está aqui reencarnado para chegar à perfeição um dia, para isso que a gente reencarna. Então, faz parte do desenvolvimento o reconhecimento adequado da culpa.
o que significa a aceitação da responsabilidade pelas consequências da própria escolha, por mais inconsciente que ela tenha sido na ocasião. Quando a gente fala que as vicissitudes da vida fazem parte, que nós somos criados simples e ignorantes, e que faz parte errar, a gente não está dizendo que, então, vamos errar que não tem problema. Não é isso. A gente tem que levar também para um lado do equilíbrio. Por isso que a Joana fala, reconhecimento adequado da culpa, que significa a aceitação da responsabilidade. Opa, eu errei, eu tenho responsabilidade por isso. E é interessante que ela fala para o Divaldo que a gente precisa trocar essa palavra culpa, que talvez seja muito pesada e que a gente associe ao pecado, por responsabilidade. Que aí fica mais leve e ainda assim nos traz a responsabilidade de fazer algo pela questão. E ali ela fala também na palavra consequência. Então, quando eu boto a mão numa chapa, eu posso botar a mão a mim, só que a consequência é que eu vou queimar a mão. Então, as nossas escolhas produzem consequências. Se essa consequência é boa, ótimo. Se ela não for, eu tenho a responsabilidade do meu ato. Não pode ser outra pessoa responsável. Então, esta análise da Joana é legal, porque ela diz que as nossas ações trazem consequências, as coisas que a gente faz, e quando essa consequência danosa, eu sou responsável por aquele ato, mesmo que eu não tenha feito com intenção. Como ela dizia, mesmo que eu não tenha feito com intenção de prejudicar, mas eu prejudiquei. Eu estou andando na estrada, daqui a pouco me distraio e bato em alguém. Eu não queria fazer isso, mas fiz. Agora vou ter que responder pelo meu ato. Quando tu introduziu essa fala da Joana, eu lembrava, e tu disseste, né, que então porque eu posso errar, vamos errar, né? Na verdade, o erro, as vicissitudes, é o cenário da vida, né? Não é aquilo que a gente tem que fazer, é o cenário. A nossa caminhada não é um asfalto limpo, né? Ele é cheio de corrugações, pedras, buracos, que é o caminho. Agora, como que eu vou caminhar esse caminho? Tu caminha diferente de mim, o Gilberto caminha diferente de nós dois, cada um vai caminhar. E o que é interessante é o seguinte, o Gilberto falou da mão na chapa, né? Se a gente não tivesse o mecanismo da dor, o que aconteceria? Nós estaria toda a vida queimado, né? Porque a gente botaria a mão... não tinha mais mão. A gente botaria a mão lá na chaleira, vamos chamar como chaleira, todo mundo dando um cafezinho, né? Ia queimar. Mas, biologicamente, o nosso cérebro manda uma informação. Opa, tá quente isso aí, tira a mão daí. E na hora a gente tira. Em nosso favor, né? Em nosso favor, sempre em nosso favor. E aí muita gente olha a dor como uma dor assim, mas essa dor que me aplaca está me torturando. Não, ela está te avisando que tu tem uma coisa errada em ti no teu corpo biológico. Ok. E na fala da Joana, se tu observares, ela fala da responsabilidade. Ela fala da responsabilidade trocando o verbete como culpa, né? Se a gente não tivesse o mecanismo da culpa ou da responsabilidade ou da consciência informando para a gente que a gente acabou de fazer alguma coisa errada. Como é que a gente olharia para aquela estrada cheia de buracos e pedras e saía correndo, batendo, quebrando. Em termos de evolução, a gente ia chegar moído do lado de lá, na frente, né? Então, é um mecanismo, só que diferente, e na metáfora que eu faço é com relação ao nosso corpo. Opa, tira a mão que aí está quente. Ou tira a mão que aí está gelado, né? E não bota de novo, né? Mas já sabe o que vai acontecer. A mesma forma é a culpa como um mecanismo de avisar para a gente. Claro que daí como eu faço com a culpa, é uma outra tratativa que a gente vai dar, que eu acho que é a continuidade da tua conversa. Mas são os mecanismos importantes que Deus coloca na gente para que a gente fique avisado do que está fazendo. Exatamente. Então, o processo de arrependimento, ele em si é um processo normal, né? Normal, natural e legítimo. Legítimo, né? Legítimo. Agora não pode ser uma coisa que vai me prender, né? Ficar me amarrando. É o que a Joana fala. Lá no livro Momentos de Consciência, no capítulo 6, ela vai dizer assim: arrepender-se de comportamentos equivocados, de práticas mesquinhas, egoísticas e arbitrárias, é perfeitamente normal. Então, quem de nós, né, não tem comportamentos equivocados, práticas mesquinhas, egoísticas?
arbitrárias, né? Na minha mulher, de vez em quando, me chama a atenção. Tu é muito egoísta, ela diz assim pra mim. Por quê? Ah, é verdade, realmente. Mas faz parte, é natural, segundo a Joana. Então ela diz assim: a sustentação, porém, do arrependimento, além de ser inoperante, não nos leva a lugar nenhum, apenas proporciona prejuízos que respondem por numerosos conflitos da personalidade. E aí aqui eu fico pensando assim, a gente atolou o carro, não sai para ver o que aconteceu, aonde está, o que pode fazer, e fica só acelerando, e cada vez o carro atola mais. Então, o arrependimento é natural até um certo ponto. Depois disso, ele fica inoperante e não me leva a lugar nenhum. Aí vem os transtornos, os conflitos de personalidade, os transtornos psicológicos, psiquiátricos, que a gente não consegue sair porque só fica culpando-se, remoendo, e aí vem o remorso, que é aquela questão que o Alberto falou. E além disso, nos impede de progredir, porque vê assim, ó, é uma expressão de egoísmo também, faz parte do nosso egoísmo. Eu tenho esse copo aqui o Juliano trouxe lá da terra dele, é um copo caríssimo, né? E ele trouxe para nós beber água. Daqui a pouco eu deixo cair o copo e dizer, eu não devia nem ter vindo nem fazer esse programa hoje, eu sou um desastrado mesmo, eu só estrago as coisas e fico me lastimando. O que é que resolve? Eu tenho que chegar para o João e dizer, Juliano, desculpa, eu quebrei, quanto é que custa, depois nós acertamos ali, compramos outro. Eu tenho que resolver o problema, eu não posso ficar... Em vez de focar no erro, foca no que pode fazer. Sim, agora vamos corrigir o erro. Porque quando a gente age assim, e tem gente que é assim mesmo, eu não devia nem ter vindo hoje, não devia nem ter levantado da cama hoje. Olha aí agora, eu sou um desastrado mesmo, só faço as coisas erradas. Não adianta. Não adianta, é isso que ela está falando. Por isso que ela vai falar que o ego, ela diz assim, ainda no momento de consciência, né? A culpa pode ser entendida como produto do ego que se pune. Por que o ego? Esse exemplo que eu dei agora vai que se pune. Exatamente. Giba foi muito feliz nesse tempo. Esse é o Marlon que dá esse exemplo, o Marlon Reikdal. Porque o Marlon Reikdal, ele trabalha com a equipe da Joana. Né? E ele dá esse exemplo aí. Muito interessante. E por que é o ego que se pune? A gente pode entender lá na oração, que todo mundo conhece, a oração do Pai Nosso. Tem uma partezinha que Jesus fala assim: perdoa as nossas dívidas na medida em que perdoamos, ou na medida em que perdoarmos àqueles que nos devem. A gente até entende isso aqui, mas traduzindo, aqui é lei de causa e efeito. Da mesma forma que eu meço os outros, que eu perdoo os outros, que eu julgo o outro, é a forma que eu vou usar para mim mesmo. E inconscientemente, porque a gente não se dá conta disso. É uma coisa extraordinária isso. Então remete a dizer o seguinte: se tu não perdoar o outro, tu não vai conseguir te perdoar. Aí eu lembro sempre, Giba, Edson, das leis nossas, né? As leis humanas, naturais, as leis civis, porque diante de um juiz, vamos supor que eu e tu fizemos algo errado e o juiz é o Giba. A gente chega para ele, ele vai julgar e ele pode julgar da maneira que ele quiser. A lei diz uma coisa: o erro vamos supor que a gente matou alguém. Uhum. Não pode. Lá no Código Civil diz que tem que ser punido de tal maneira. Só que o juiz é o Giba, ele pode interpretar a lei para ti de uma maneira e interpretar a lei para mim de outra. Isso é cabível. Só que nas leis divinas não é assim que funciona. Não. Claro que tem os atenuantes, os agravantes, que é conforme a gente pratica. Só que a lei é uma e ela vai julgar da mesma forma. Inclusive, para você ver assim, você usou o exemplo da justiça, vamos falar sobre isso então. A nossa justiça brasileira já reconhece que quando você julga a favor de alguém, a favor de outro, o outro vai ficar chateado. Não é isso? Exato. Isso é natural. Quem perde fica chateado, recorre, etc. Então o que se faz? Se faz muita conciliação. Muita conciliação. Porque daí o que acontece? Abre mão daqui, o outro abre mão um pouquinho de lá. No fim, quando termina o processo, não vira dois inimigos. Né?
Eles se acertam, houve um equívoco, resolve-se esse problema, mas não se transformam em dois inimigos, né? Esse é o princípio da justiça. É o princípio da Justiça, né? E é o princípio que Jesus nos ensina no Pai Nosso. À medida que eu abro mão das minhas coisas, do meu ego, eu vou receber o mesmo de volta. Quanto mais duro eu for, mais duro vai ser você tratado pela lei. E trazendo para o tema culpa, a gente não perdoa o outro, julga o outro como culpado. Vamos supor que a gente utilize um grau 7, vamos supor que existisse esse grau, né, de 0 a 10, e eu julgo o outro como culpado em um grau 7 ou em um grau 8, nessa intensidade. Inconscientemente, na mesma intensidade que eu vou me culpar e que eu vou me julgar. Isso a gente tem que ter noção. Muitas vezes a gente não para pensar nisso, mas é na mesma intensidade. Por isso que Jesus fala, perdoa as dívidas na medida que eu perdoo os outros. E aí remete a dizer o seguinte, se eu não estou conseguindo me perdoar por algo, procure primeiro perdoar alguém que tu não perdoou. Aí tu vai conseguir te perdoar. Cabe a historinha do cachorrinho do Chico aqui, né? Sabe, o Gilberto contou outro dia para nós que mataram o cachorro do Chico. Sim, é aquela história. Tu conhece essa história? Conheço. O povo já conhece, mas não conhece? Ali é a culpa, né? E ele só resolve aquela... Na verdade é uma raiva, né? Mas se a gente parar para pensar, a raiva é o contrário essa revisão do contrário da culpa. Como você citou o caso, Edson, você citou o caso, tem gente que não sabe da história, vamos lembrar. O Gilberto não gosta de contar a história. Nós vamos Eu só dei uma palha para ele. Vamos rapidamente, né? O Chico tinha um cachorrinho que, quando ele trabalhava na Ministério da Fazenda, não lá em Uberaba, lá em Pedro Leopoldo. Fazenda Modelo? Fazenda Modelo. E um dia apareceu um cachorro que tinha sido atropelado, possivelmente atropelado, porque estava com as patas prejudicadas. E o Chico cuidava daquele cachorro. Cuidava, vinha do serviço e cuidava daquele cachorro de noite, cuidava. Aí um dia o cachorro morreu. O Chico chegou na hora, inclusive, assim, parece que ele estava esperando por mim, para mim chegar e ele morrer. Passa um tempo, a irmã dele vai conversar com a vizinha e a vizinha diz, olha, eu matei o cachorro do Chico. E aí foram falar com o Chico ficou chateado. Mas por que ela fez? Não, ela fez por bem, porque ela via que você estava sofrendo muito com aquilo, etc e tal. E então, estava na hora já do cachorro ir. Quis ajudar e quer ajudar. Tudo bem. O Chico não disse nada, não reclamou nem nada. Só que o serviço dele já não estava mais sendo daquele jeito que era. E aí ele perguntou para a irmã do que estava acontecendo. Eu disse, claro, tu está com aquela mágoa ainda? Não, aquela mágoa eu já paguei, não. Tu só vai apagar essa mágoa quando tu for lá dar um presente para ela. Aí ele assim, presente? Mas eu fui prejudicado, agora eu tenho que dar um presente. Como é que é esse negócio? Não, é isso aí. Só isso que vai acabar. Aí quando, ele pediu para a irmã conversar com essa vizinha e descobriu que ela queria uma máquina de costura, que a máquina de costura ia usar para fazer serviços, ganhar dinheiro e tal, que era o sonho dela, só que era muito caro. O Chico foi lá na loja, comprou uma máquina de costura, a prestação assim, daquelas bem, bastante cara. Desse tamanho? Um funcionário da loja ele trouxe, quando ele chega com a máquina de costura para entregar para a senhora, para a mulher, ela ficou tão feliz, que saiu uma luz assim dela e foi lá e desmanchou aquele preto que ainda estava lá no coraçãozinho do Chico. Né? Então olha só que coisa maravilhosa, né? E era um sentimento em dois, né? Porque provavelmente ela se sentia culpada de ter feito aquilo pro Chico, ela achou que estava fazendo um bem e não fez. Vicissitude faz parte da experiência e o Chico magoado com ela. Então, um sentimento, uma atitude, por isso que Jesus fala, né? Retribuir o mal com o bem. E aí apaga, uma coisa só apaga os dois. Apaga o sentimento de culpa. Eu trouxe essa fala porque a gente tem duas relações aí. Tem a moça que tentou ajudar ele e fez alguma coisa, e na cabeça do Chico ela foi culpada pela morte do cachorrinho. Obviamente foi no sentido de tê-lo feito, né? Sim. Mas a intenção dela era a melhor possível. E muitas vezes quando tu fala aqui no Pai Nosso, a gente não perdoa o outro, porque o outro a gente impõe lá nele um quantitativo de culpa.
Não, ele tá louco, eu vou perdoar ele, pois ele fez isso para mim. Ele é culpado e a gente fica usando essa palavra Ele que culpado. tem que pedir desculpa para mim? Ele é que tem que pedir Eu não desculpa vou para nem mim. E aí a fala do Pai Nosso é bem tranquila. Tu só vai realmente ter essa nova sensação de alívio, porque é de alívio e sossego, seja da culpa daqui para lá ou de lá para cá, não importa, quando tu não tiveres mais cobrando, e tu cobra na mesma medida. Exato. A gente que faz os pesos da nossa balança, né? Não é uma outra pessoa que confecciona os pesos da nossa balança. E a gente não se dá conta disso, né? É porque quando a gente fala de culpa, muitas vezes é a culpa eu me culpando, mas na maioria das vezes a gente culpa os outros, né? Exatamente. A gente está sempre observando, não, mas ele me fez uma coisa errada. E passa uma encarnação inteira bravo com uma pessoa por uma coisa muito pequena que ela te fez na infância, e aquilo fica numa mágoa guardada no teu coração, culpa daquela pessoa, né? Supondo a gente culpa daquela pessoa, e tu estraga uma encarnação inteira. Tu arrasta aquele grilhão de culpa dos outros. E ainda leva depois para cima. Ah, com certeza, né? E serve como um tampão que não deixa a gente ver as possibilidades, né? Não, é uma cegueira, né? É uma cegueira. É uma catarata espiritual, né? Podemos dizer assim. E aí eu botei até uma imagem no próximo slide aqui da nossa... Isso tu usa numa palestra? Aham. Ah. Porque eu coloquei, gente, vocês não estão vendo, é claro, mas a gente colocou o Super-Homem e a Mulher Maravilha. Porque também as nossas culpas, as nossas frustrações, vêm disso. De a gente achar que precisamos ser perfeitos agora, não podemos errar, o outro tem que ser perfeito, o outro tem que ter superpoderes, não pode errar também. E aí a gente vai trazendo isso para nós, vai trabalhando isso erradamente, trazendo esses valores errados, e aí acaba no sentimento de culpa, no transtorno de personalidade, conforme a Joana falou, né? E olha que isso está muito relacionado com a reencarnação, porque hoje nós somos a soma das reencarnações que já tivemos. Então, em quantos países já moramos, quantas línguas já falamos, quantos serviços já prestamos? Pega assim, ó. Nós somos o melhor de nós agora. Pega 15 mil anos de civilização. Vamos contar só os 15 agora, recentes. 12 mil de guerra. Aí não dá, né? Aí tu tem todo o registro no teu inconsciente de todo esse conteúdo que afeta a tua vida. Medos, cuidados, né? A gente vive se Você na escondendo. mata, você viveu lá com os animais, preocupado a qualquer hora, a qualquer hora de ser atacado, né? E relacionando esse super-homem que a gente almeja ser e não é, a gente vai trazendo bagagem para a nossa experiência que vai só somando negativamente. Até a gente deu o exemplo nessa palestra, nessa explanação que a gente traz, do seguinte: vamos para o Nordeste brasileiro, em pleno verão, vai levar casaco de pele, luva, enfim, coisas do inverno? Gorro, não vai, bota, né? Lembrando da questão 132, a gente está aqui para ser espírito perfeito, para, aliás, arrecadar a bagagem para ser um dia espíritos perfeitos. Sermos, né? E aí leva a bagagem que não precisa, o que acontece? Só vai pesar nas costas. Mas se tu observar, eu acho que outro dia o Gilberto conversava, não sei se foi aqui no nosso programa ou num outro lugar que nós estávamos aqui, mas está implícito no nosso inconsciente de que nós somos super-homens. Porque o próprio Deus colocou na nossa consciência de que nós seremos perfeitos. Quem que é perfeito? Um super-homem, uma Mulher Maravilha. São os nossos arquétipos de seres perfeitos, que podem tudo. Na verdade, a gente, e o próprio Cristo falou, vós sois deuses. Ele não falou isso para nós? O problema é que a gente quer associar com a parte material. Material, exatamente. E assim, né? Aí eu vou fazer uma tentativa. O super-homem consegue olhar através da parede, né? Vou fazer um exemplo prático do super-homem. Consegue olhar através da parede, ele tem a visão de raio-x. Aí eu quero olhar através do comportamento do meu amigo. Vou fazer uma analogia aqui. Eu não consigo. Aí, mas eu sou super-homem. Eu penso a minha consciência, mas eu sou super-homem. Eu consigo ver. Não, você não consegue. Aí eu erro, né? Eu estou fazendo um exemplo que me causa um erro. Esse erro traz a culpa.
Na verdade, a gente quer ser uma coisa, mas não entende o momento em que a gente está para esta coisa. Seremos um Deus no sentido de perfeição? É certeza. Isso é uma certeza. Mas o problema é que a gente quer ser agora. A gente quer ser agora. Sem a devida experiência, sem as devidas bagagens, né? Eu nunca fui para a escola e envolvidos passar no pela, vestibular. Não dá, né? Envolvidos pela criptonita do mundo, né? Digamos assim. Né? Exatamente. E a reencarnação, ela traz uma coisa tão bonita que é, eu sou a soma do que eu já fui, em todas as minhas vivências, traz o esquecimento do passado, ou seja, eu tenho essa bagagem atual, mas eu não preciso me preocupar com o que já passou, o que importa é daqui para frente, e aí se abrem as oportunidades, que eu consigo ver para frente. É muito interessante. E aí, complementando essa questão dos valores que a gente traz, dessa experiência de super-homem, de Mulher Maravilha e da reencarnação, a Joana vai dizer assim, numa psicografia do Chico, do Divaldo: a culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos. O auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional. Então eu lembro que eu tenho esquecimento do passado, de uma reencarnação, mas eu posso fazer agora. Como dizia o Chico, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podemos começar agora e fazer um novo final. Então, se a reencarnação é uma lei divina que me faz esquecer, eu posso também, de agora para frente, não preciso esperar para reencarnar de novo. Sim. Posso começar agora, o auto-perdão. Até porque a vida é uma só. Exato. E por isso que ela na próxima encarnação eu vou fazer. Precisa? A vida é uma só. Se tu observar, tu colocou uma coisa muito importante que o mundo está passando por agora: a frustração. A frustração talvez seja, eu possa fazer uma analogia com uma definição de que ela é um subsentimento da culpa, porque eu tentei fazer alguma coisa, não consegui, aí eu me frustro, que não é diferente de uma culpa de não ter feito bem feito e aí então ter encontrado êxito. O que as pessoas querem hoje? Querem ir para as redes sociais e impressionar. Ela não consegue impressionar. O que acontece? Ela se frustra. Aí ela cai para dentro de si como se ela fosse um perdedor. E aí fica naquele... e tenta de novo, e não consegue. E no mais das vezes, isso eu estou falando de impressionar. Quando não, ele vai, seja na vida comum ou nas redes sociais, querer que o mundo seja do jeito que ele quer. E o mundo, eu vou dizer para vocês, não é do jeito que a gente quer. Do jeito que Deus quer. O mundo é o mundo, e a gente é que tem que se adaptar a esse mundo. Obviamente, as caminhadas a gente faz, né? Quando eu digo adaptar, não é simplesmente fazer o que o mundo quer. A gente tem a livre consciência e tem as responsabilidades de fazer escolhas. Então, mas essas imposições que a gente faz só nos traz frustração. E eu digo com toda certeza de que o maior problema do mundo hoje, das frustrações e das depressões, é os quereres de mudança, que a gente quer mudar o mundo e o mundo não está nem aí, cada um vai fazer do jeito que quer e não do jeito que a gente quer, e a gente fica frustrado e fica, ao invés de caminharmos na mesma correnteza, nadando sempre no contra, né? Sim, por isso que a gente trouxe a questão dos valores, porque eu jogo valores para a sociedade que eu acho que são certos, a sociedade impõe esses valores para mim e eu vivo nessa muvuca, vamos dizer assim, de ser perfeito, de querer ser perfeito, e aí não consigo, aí me culpo. E aí por isso que a Joana fala, né? Então, o auto-perdão, entendendo agora que os erros fazem parte da vida, das vicissitudes, ele se faz essencial para uma existência emocional tranquila. Ela vai dizer isso. E aí a gente, quando se auto-perdoa, desamarra os cipós do remorso. Daí a resposta é o auto-perdão. A gente tem que se auto-perdoar. O problema é esse, o grande problema é esse, é que a gente não se perdoa. E a gente não se perdoa porque está impondo valores errados que não são necessários para a nossa evolução espiritual. Né? Por exemplo, eu preciso ser um grande empresário, eu preciso ser um grande músico. Tudo bem. É como se tivesse dois eus, né? Um cobrando do outro que faz, né? Almejar é bom, é ótimo, porque nos faz progredir. Agora, à medida que eu não consigo, eu vou me frustrar, eu vou me culpar por isso, né?
É muito complicado essa questão. E aí ela termina na psicografia assim: em face do auto-perdão, da necessidade de paz interior inadiável, porque a gente não conhece quem que não quer paz interior, né? Sim, esse é o objetivo. Se você fizer qualquer pergunta no mundo inteiro, quer dizer, a paz interior é a felicidade, né? Aí ela diz assim: surge o desafio do perdão ao próximo, que é o que a gente estava falando. Se não consegue, na mesma medida que perdoa os outros, vai se perdoar, vai conseguir. Então, para você conseguir a paz interior, ou seja, a felicidade, o estado de felicidade, que é um estado permanente, né? É um estado de felicidade, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Auto-perdoar. O auto-perdão e o perdão ao próximo. Porque a lei divina é uma: se eu não perdoo, eu não consigo automaticamente me perdoar. É um processo um pouco difícil de entender, né? Porque, poxa, como é que eu não consigo me perdoar se eu não perdoar o outro? Mas é exatamente Vamos dar um assim. exemplo assim, bem agressivo, tá? O cara matou uma criança lá e a gente vai na internet e olha. Qual é o primeiro pensamento que a gente tem? É um bandido, isso aí tem que matar, isso daí. Perdoa. É o que Jesus disse. Tu tens que mentalmente perdoar. Porque não cabe a ti julgar o ato, porque tu não tens acesso a todas as informações. Tudo bem, perdoa. A partir do momento que todo mundo fizer isso, cria-se uma psicosfera mais leve. A partir do momento que todo mundo dizer não, tem que matar esse sujeito, cria uma psicosfera pesada. Olha Tem uma psicosfera de linchamento, de né? linchamento. Seja moral, né? Seja físico, ou seja... O primeiro já é moral, o linchamento é moral, né? Sim. Hoje a gente está vendo aí todo dia nas redes sociais linchamentos de pessoas morais. Não se sabe o que aconteceu de verdade, mas está lá. É culpado, é culpado, é culpado. Sim, eu estou dando um exemplo, não é porque eu faça. Eu estou dando um exemplo contrário. Qual é o sentimento que nós temos na hora? De revolta. Né? Mas esse sentimento, quando Jesus estava lá na cruz, ele disse assim: Pai, perdoa eles, porque ele nem tinha se sentido ofendido. Por isso que ele disse: Pai, perdoa, porque eu perdoo. Ele não disse: eu perdoo você. Ele nem se sentiu ofendido. Olha já o estágio evolutivo do Cristo. E agora traz para a doutrina espírita. Questão 621, se não me falha a memória, do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Né? Então, somos nós que vamos nos julgar, não é o outro. Mas daí a gente se prevalece do véu do esquecimento para não lembrar que está na nossa consciência. É verdade. E aí, ainda, para a gente poder entender um pouco melhor esse processo de culpa, de arrependimento e tal, no livro O Céu e o Inferno, da codificação de Kardec, nós vamos encontrar o Código Penal da Vida Futura. Exatamente. São vários artigos lá que vão dizer o processo que a gente precisa passar. Como é que funciona a justiça de Deus? Como é que funciona o Giba resumido. É isso aí. Como é que funciona? Está aqui nesse livro, é maravilhoso. Esse foi o livro da codificação, todos eles são maravilhosos. Esse aqui, quando eu li, eu me apaixonei por esse livro aqui, porque é a explicação mais que eu conheço de livro por aí sobre a justiça divina. Como é que funciona a justiça divina? E no item 16, por exemplo, vai tratar dessa questão que a gente está falando, vai dizer assim: ó, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Então, eu admiti que eu errei, a responsabilidade, aquela questão que nós estávamos falando. Não confundir com remorso. Não confundir com remorso. Arrependimento. Ele é preciso, mas só ele não basta. São precisas outras duas coisas que ele vai falar: a expiação e a reparação. Então, o arrependimento, a expiação e a reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Aqui a gente abre um parênteses, porque o Emmanuel vai dizer o seguinte, que expiação é só para aqueles espíritos que são renitentes no mal. Ou seja, lembra do Pedro, o que ele fala? Que o amor cobre a multidão de pecados? Uhum. Quando não vai pelo amor, vai pela dor. Isso da expiação. Sim. E além disso, também a expiação aqui se entende no sentido da consequência do ato. Exatamente. Né? Eu vou ter que passar pela consequência do ato. Se eu causei algum prejuízo, eu tenho que sofrer a consequência daquilo que eu fiz. Então, por exemplo, se eu botar a mão numa chapa, eu tenho que sentir a dor. Então, a expiação também é a consequência da minha ação, porque ela não passa impune. Agora, eu vou escolher duas formas, como você falou, de pagar esse equívoco que eu cometi. Pelo bem
com a moeda do bem, do amor, ou com a moeda da dor. Então eu escolho a moeda de pagar. A escolha é minha. Se eu quiser escolher a moeda do amor, eu não preciso passar necessariamente por uma expiação, por grandes dores, certo? Eu não preciso passar nessa. Mas se eu não escolher, eu sou obrigado a passar, porque é o seguinte, eu dou o exemplo do meu filho, sempre nas minhas palestras, né? Porque ele era pequenininho e vivia mordendo os coleguinhas. Até um dia que a Raquel pegou e mordeu a mão dele para ensinar. E dali para frente ele nunca mais mordeu. Então, às vezes a lei tem que pegar um pouquinho mais pesada, porque ela vem de leve com a lei do amor, e a gente não entende. Então, peraí, agora tu entendeu? Agora tu entende? Agora entendi. Tudo bem, agora entendi. Se a gente fizer um contraponto lá da nossa infância, em que a gente tirou pedra na casa do vizinho, né, e quebrou a vidraça, aí o pai chamou e disse assim, porque o pior de tudo é pedir desculpa, né? Vai lá, bate na porta, chama o seu fulano e diz, eu quebrei seu vidro e vim pedir desculpa. É o arrependimento. Aí a criança vai dizer assim, ó, o meu pai... E a expiação é o sufoco que a gente passa para fazer isso. Não, é o tempo, assim, ó, a reparação, ele vai lá e arruma o vidro do vizinho. Ele tem que arrumar o vidro do vizinho. E qual é a expiação? Eu vejo que é o tempo dessa criança de poder estar brincando em outro lugar, ela está lá agora fazendo uma tarefa, em arrumando, que é em contraponto da reparação, ela está lá espiando, ela está lá vendo no ato de arrumar o vidro, das pessoas passando na rua e vendo ela fazer, como a expiação. O mundo é muito mais gentil, a vida é muito mais gentil, muitas vezes ela não te expõe para tu espiar. Ela não te expõe a um erro que tu cometeu, ela te coloca a expiação, mas o mundo não nem te percebe que tu está lá espiando aquele fato. Mas são os 3 pontos, e se a gente deixar um para trás, a coisa não vai ficar terminada. Ela vai estar sempre a ser resolvida. Mas como tu bem disseste, muitas vezes a expiação, o homem vai dizer assim da casa, não, tudo bem, então tu me traz a peça do vidro aqui, que eu vou repor. E tu não precisa, mas só que é o seguinte, então agora eu quero ver tu sempre fazendo as coisas certas. Então ele te manda para um outro caminho e não te cobra a expiação. A vida te põe num outro caminho que tu possa fazer bens tantos, em que expiar o ato mal não vai ser preciso, que é a questão da dor ou o amor, né? Porque o que importa aqui é aprender a lição. Claro. Para não errar. Para não fazer de novo. Para não fazer de novo. E quanto mais renitente for, como tu falou ali, mais pesado vai ficar. Mais pesado vai ficar. Aí vem no item 17. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo, que é o bonito. Claro. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Nossa, que fechamento legal, né? Que ficou o programa. Não precisa dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada. Tem o exemplo de Paulo, né? Que para mim é um dos mais bonitos, né? Porque quando ele chega às portas de Damasco, perseguidor de cristãos, já tinha assassinado Estevão, ele vê uma luz, que era Jesus, e aí Jesus fala para ele, né? Isso está contado no livro Paulo e Estevão, psicografia do Chico, e também nos Atos dos Apóstolos, tem algumas coisas, e aí ele cai do cavalo cego, por causa daquela luz, e Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Só que o interessante é que Saulo, que então se tornaria Paulo, ele Senhor, o que queres que eu faça? Ele não fica no remorso. Ele admite os erros, as percebeu o equívoco imediatamente daí. Eu sou um novo homem e a partir daqui sou servo dessa O que precisa de mim? Para que eu faço? Esse exemplo de Paulo é o exemplo de que ele não ficou preso na culpa. Não ficou preso. Grande exemplo. Se a gente já cai do cavalo e já pergunta assim, não, mas eu fiz essas coisas, porque teve pessoas que pediram para mim fazer essas coisas, sabe? A gente ia começar a fazer... Era a lei que dizia. Sabe, Jesus, dá uma olhadinha para essas... A gente ia começar a botar um monte de desculpas e eu sempre digo para os meus filhos o seguinte, fez alguma coisa errada, vá ao teu chefe, né? Vá ao aquele que coordena as coisas e diz assim, ó, acabei de fazer uma coisa errada. Porque a partir do momento que tu declara o erro, não há uma outra consequência senão consertar o erro. Sim. Não se procura culpado, porque o culpado já se declarou. Todo o processo de melhora, de ajuste daquilo que foi feito, é muito mais rápido e as pessoas não ficam procurando, porque a maior
O maior dilema da coisa é a procura do culpado. E o culpado se esconde, quem é o culpado está onde? Não é procurar resolver o problema, é a procura do culpado. Então, Saulo, é bonito esse desenho, né? Senhor, o que queres que eu faça? E pronto, acabou-se. Juliano, muito obrigado pela participação no programa mais uma vez. E seja sempre bem-vindo. Sempre que tiver um tema desse, tu avisa para nós, para a gente trazer aqui, né? Porque isso é muito enriquecedor, né? Tanto para as pessoas, para nós aqui que lidamos com o Espiritismo, como para as pessoas que estão nos acompanhando aí por esse mundo afora. Esse programa que as pessoas têm oportunidade agora pela internet de ver onde quer que elas estejam. E o interessante é que esse programa fica gravado, então ele pode ser acessado a qualquer momento. E com certeza esse tema que foi abordado hoje, culpa, vai ser bastante acessado. As pessoas acessam pelo título, né? Pelo título. Então, culpa, opa, vamos ver o que é isso aí. E lembrando, né, Edson, que a gente sempre procura fazer as explanações com as nossas vivências. Sim. Então, vamos falar de coisa da China. Esse tema a gente fez buscando entender os processos da gente mesmo. Por que a gente se culpa tanto e por que a gente não consegue sair desse lodaçal, dessa patinação, vamos dizer assim, né? E é interessante o que o Espiritismo está fazendo. Só lembrando, nós também criamos um canal no Spotify para o podcast do Dimensão Espírita. Daí é só para ouvir. O pessoal que quer dar uma caminhada e botar um programa para ouvir, que é diferente do vídeo, que requer um pouco mais de internet e tal. Isso foi a pedido de um colega nosso que disse: eu gosto de caminhar, mas é ruim de ver o programa no vídeo, porque consome mais internet, essas coisas. Então, vale um pouquinho, vamos criar o podcast que daí se ouve o programa. E eu coloquei o endereço do podcast agora na nossa conversa do programa de hoje, mas também é só entrar no Spotify e colocar programa Dimensão Espírita e vai aparecer lá o nosso símbolo, aquele símbolo roxinho, e todos podem usufruir de todas as palestras do ano de 2018 e 2019 que estão lá. Então, lembrando que nós, eu e o Edson, estaremos com mais 50 pessoas aqui espíritas da região sul, com o Coral Espírita, em Uberaba, né, próxima semana, feriadão, né? E que a nossa intenção é transmitirmos o programa de lá. Então aguardamos vocês nos acompanharem, nos prestigiarem e até a semana que vem.